fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. E de fazer discípulos de todas as... Aleluia, glória a Deus. Oh Jesus, vamos estar orando. Eu quero trazer uma palavra antes de nós tomarmos a ceia, mas vamos orar em nome de Jesus nesse momento. Se você tiver com alguém aí próximo de você, ore junto, chama para orar junto em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós estamos mais uma vez aqui, Senhor. Mais um dia de live, mais um dia. Não podemos nos reunir no templo, não podemos estar juntos, mas estamos juntos num único Espírito, num único propósito. O propósito é a Ti, Jesus. Tu és o nosso alvo, o nosso propósito. Nós Te pertencemos, somos Teus, somos filhos e filhas. E eu quero colocar a vida de cada um dos Teus filhos hoje nas Tuas mãos. Senhor, que Tu conheça o coraçãozinho de cada um dos Teus filhos que estão aí. Senhor, que nós possamos ser revestidos de poder, de autoridade, esse poder que Tu nos deu. Que Tu nos deu ali na cruz do Calvário, para romper as cadeias, para quebrar, Senhor, libertações, libertar nossas vidas, toda tristeza, toda angústia, toda falta de direção. Eu quero entregar, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos nessa noite. Entregar a vida das famílias que estão preocupadas com essa enfermidade, algumas pessoas que estão sendo assoladas. Senhor, Tu tens o poder de curar, o poder de restaurar. Nós temos, Senhor, muitos testemunhos dos milagres que Tu fez no meio de nós e vai continuar fazendo, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso das nossas vidas. Por isso eu entrego cada vida em Tuas mãos. Que haja salvação nessas lives, que haja cura, que haja libertação. Senhor Jesus, Espírito Santo, testemunha para a glória do nosso Cristo, testemunha para a glória de Jesus. Rebeca, que Deus possa estar abençoando a sua família, que Deus possa estar visitando, tirando esse mal, essa enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Queridos, eu quero antes da ceia deixar uma palavra no coração de vocês. Hoje nós temos ceia. Oi, Kelinha. Saudade, Kelly. A paz, deixei uma mensagem para você, não sei se visualizou. Joana, Deus te abençoe. Toma o cunhado do Leandro, Pai, em nome de Jesus, sim. Toma, Pai. Toma, Senhor, a Elza também, que a Lohane disse que essa senhora está com câncer, que possa ser curada, sarada, para a honra e glória do nome do Senhor. Queridos, abra sua Bíblia em Atos. Atos, capítulo 2. Do versículo 42. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Do versículo 42 ao 47. Amém. Joana Carvalho, Deus abençoe sua vida. Isso, Atos 2, versículo 42 ao 47. Amém? Vamos estar lendo, Jennifer, Deus te abençoe. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Hoje nós temos ceia, a live é só 1 hora. Amém? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus
e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E perseverando unânimes, lá no 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, lá no 42, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos segundo cada um tinha a necessidade. E perseverando unânime todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Eu estava lendo essa palavra e eu pude retirar daqui algumas características dessa igreja primitiva, tão importante para a igreja desse século, para a igreja de hoje. A igreja primitiva, um exemplo a ser seguido. A gente pode retirar daqui, nesse texto, características tremendas, maravilhosas. O que estava acontecendo aqui? Você vai ver nos capítulos anteriores, quando Jesus Cristo, ele ressuscitou e ele foi assunto aos céus, mas antes ele deixou uma ordem para que todos eles ficassem em um determinado local até que do alto fossem revestidos de poder. Eles não podiam, agora Jesus não estaria com eles ali em carne e osso, né, junto ali no corpo, mas ele voltaria ao céu, mas ele enviaria o Espírito dele para habitar agora na vida de cada um de nós. Por isso eles não poderiam se ausentar de Jerusalém até que fossem revestidos desse poder, porque esse poder era necessário e é necessário para que todos aqueles que creem em Jesus, aqueles que são de Cristo, possam caminhar nessa terra. Porque não seria fácil e não é fácil viver nessa terra. Não é fácil. Mas aqueles que são revestidos pelo poder de Deus, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo agora, não mais Jesus num corpo, mas Jesus em cada um de nós, formando o corpo de Cristo. Então eles ali esperaram, e até que do alto foram cheios do Espírito Santo no capítulo 2, e daqueles 120 foram aumentando o número de conversões. Algo tremendo que aconteceu. Tá aí, você vai ver as primeiras conversões, que foi maravilhosa. E você chega e começa a vivenciar aí a forma com que a igreja, ela agora estava vivendo. Então aqui no 42 mostra como a igreja vivia, como ela era. Então a primeira coisa aí, perseverava unânimes todos os dias. Ou seja, eles estavam juntos todos os dias. Todos os dias eles estavam juntos, perseverando. Tia Gracinha, tio Nélio, Deus abençoe a vida de vocês. Que o Espírito de Deus envolva o coração de vocês nesta noite. Que o anjo do Senhor visite a vida de vocês em nome de Jesus. Queridos, então a primeira característica, eu vejo que a igreja perseverava. Eliane, Deus te abençoe, linda. Deus te abençoe. E a igreja, ela perseverava. Então a primeira característica, ela perseverava. Perseverava em quê? Na doutrina. Ela perseverava
na doutrina dos apóstolos. Olha que coisa tremenda. Mas o que seria a doutrina dos apóstolos? Algo feito por eles? Não. Todo o ensinamento que Jesus havia passado para a vida deles, eles estavam caminhando exatamente dentro desse ensinamento que Jesus passou, e esse ensinamento seria passado até nós, os dias de hoje. Amém? Que Deus abençoe, Eliane. Então, a primeira coisa que aquela igreja entendeu e caminhou em vitória e foi tremendo é guardar a doutrina, é guardar a palavra de Deus. Eles guardavam a doutrina, perseveravam estudando, buscando a palavra de Deus. Queridos, isso é muito importante para que uma igreja venha a ser triunfante, porque os enganos são muitos enganos vindo em nome de Deus. E eles ali guardavam, estudando, orando o tempo todo em comunhão. Eles perseveravam. Talvez você diga, mas perseverar? Então eles tinham um tempo bom para isso? Não, eles estavam vivendo debaixo de... Você vai ver no capítulo 6, ali começou uma grande perseguição sobre a vida até de Estevão, que morreu apedrejado, porque falava em nome de Deus. Então você vai ver que a vida deles não era nada fácil. Era uma vida difícil, mas eles perseveravam com a sua vida no conhecimento, buscando a palavra. Eles perseveravam na comunhão. O que é isso? Eles estavam juntos. Eles estavam juntos. É algo tremendo onde faz a igreja triunfar, querido. O Senhor Jesus, aqui ele revela, aqui essa passagem revela o que o Senhor Jesus quer das nossas vidas. Essa igreja primitiva, ela caminhava exatamente como Jesus Cristo ensinara. E isso traz para nós uma reflexão. Como está a nossa vida? Como estamos também? Será que estamos perseverando na palavra de Deus? Será que buscamos o conhecimento do Senhor para nossas vidas? Estamos vivendo num mundo cheio de misturas. Mas será que estamos vivendo verdadeiramente o conhecimento, a comunhão? Eles viviam em comunhão, viviam juntos, unidos. Nós hoje não podemos estar unidos, não podemos estar juntos, mas podemos estar unidos através pelo meio virtual. Podemos estar orando em parceiros de oração. Podemos estar orando com outras pessoas. Hoje eu estava falando com uma pastora que vai estar conosco, a pastora Geocélia, lá da França, lá de longe. Hoje nós conversamos, rimos, oramos, falamos. Querido, isso é comunhão, isso é unidade, é união. O povo cristão se une, o povo cristão tem vontade de estar junto, porque nós temos o mesmo espírito, nós temos o mesmo desejo, o mesmo sonho, o mesmo propósito. Então eu tenho que me alegrar de estar com você. Eu tenho que me alegrar de estar com você. Eu tenho que me alegrar de orar contigo. Eu tenho que me alegrar de ligar para você, para orarmos, para clamarmos um pelos outros. Isso é igreja. Eles viviam dessa forma como Jesus ensinara. Jesus, quando caminhava com eles, a vida deles era essa. Embora tenhamos a nossa vida, e ali também tinha pessoas que trabalhavam, que também eram pescadores e outros, mas a primazia era do Senhor. A igreja, ela precisa voltar a essa essência, ela precisa ter esse cuidado. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Nós precisamos guardar a palavra, nós precisamos se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser o nosso alimento a cada dia, porque a palavra de Deus é a luz para nossas vidas, para nos direcionar nesse tempo do fim. A palavra de Deus nos dá sabedoria para tomar decisões. A palavra de Deus, o conhecimento te livra de enganos. Quando você conhece a palavra de Deus, você não pode ser enganado.
A palavra de Deus nos ensina a viver em comunhão. Não importa as nossas diferenças. Cada um é diferente um do outro. Eles ali não eram iguais. Mas o que fazia eles serem iguais era unidos no mesmo propósito, na mesma fé, no mesmo objetivo. E às vezes hoje olhamos contendas, guerras, lutas, porque cada um quer impor a sua vontade, cada um, queridos, o propósito é Jesus, o propósito é o reino, o propósito é ganhar vidas, o propósito é entronizar o reino de Deus na terra, entronizar nos corações. Ele precisa ser entronizado. Quanto mais pessoas salvas, mais Jesus é entronizado, mais o céu é manifesto na terra. Isso é reino de Deus. Ele está entre nós, Ele está em nós. E é isso que eles viviam, que coisa tremenda. Estavam juntos no partir do pão, que fala-se até da ceia, não é? De estar junto, comendo, partindo pão, em comunhão e nas orações. Olha que lindo, nas orações. Uma igreja não pode parar de orar. A igreja triunfante não pode parar de orar. A oração é a arma de guerra da igreja. A oração é a nossa arma. A oração, ela é a alavanca que mexe os braços de Deus a favor das nossas vidas. Nós precisamos nos alegrar em orar uns com os outros. Precisamos nos alegrar e entrar na porta, dentro do nosso quarto, fechar a porta e falar com o nosso Deus. A igreja primitiva tinha essas características. Nós precisamos voltar à essência. Nós precisamos voltar, porque hoje o que eu percebo é que as pessoas, elas se convertem, mas elas não querem que o evangelho inunde a vida delas. Elas querem comandar o evangelho. Elas querem ditar as normas. Elas querem ditar as regras. Eu sou evangélica, mas eu dito as minhas regras. Eu faço desse jeito. Quando nós nos convertemos verdadeiramente, o arrependimento é tão grande, o quebrantamento, que nós passamos a necessitar e ansiar do evangelho. É isso aí, evangelista Rose. A arma é a chave, a oração é a arma e a chave para tudo. Então, quando um crente não quer orar, quando um crente diz que não tem tempo, na verdade, ele precisa voltar. Porque se você aceitou a Cristo, você precisa fazer parte desse mistério, desse manto aqui de igreja. Igreja é isso. Igreja, ela está perseverando na doutrina, nos ensinamentos, nos estudos. A igreja, ela está junto na comunhão e liga para a evangelista Rosimar. A gente fala, a gente conversa, querida, é isso. Isso é igreja. É igreja. A gente fala, a gente ora com um, ora com outro. Isso é igreja. Você tem que se alegrar. Você tem que se alegrar quando chega o dia da tua ceia, porque isso tem um simbolismo profundo no reino de Deus. Você não tem noção disso. Quando você come do pão, bebe do cálice, você está declarando publicamente para o inferno inteiro que você pertence a Jesus, que você é um nele, é um com ele. Então a ceia para você é algo maravilhoso. Outra característica aqui que eu não posso me demorar. Outra característica já falei, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Sim, no versículo 43, outra característica, e eles tinham temor. Outra característica, temor. Temor não é medo. Temor é reverência. Eles tinham reverência,
Queridos, eu olho hoje a igreja desse século. As pessoas não têm reverência. As pessoas, elas não levam a sério a palavra de Deus. Quantas vezes quando estávamos na igreja, estou falando de forma geral, da igreja da terra, quando nos reuníamos, né? Quantas pessoas na hora da palavra, eu me lembro quando, assim que eu aceitei Jesus, lá em 1992, 93, quando o meu pastor lia a palavra, que eu chegava atrasada, eu ficava lá na porta ou no pátio, aonde eu estiver, parada, esperando ele ler a palavra, porque a palavra é a boca de Deus, a palavra é o próprio Senhor, e aquilo eu reverenciava, e não só eu, como a evangelista Rose está aí, ela sabe disso. E hoje em dia as pessoas não têm reverência, não têm. As pessoas hoje em dia, elas fazem o que elas querem, de qualquer maneira, tá bom. As pessoas na hora da palavra não tem temor. As pessoas às vezes elas fazem piadas. Eu já ouvi muitas piadas em nome de Deus. Oi, Dani, pastora Dani Favato, Deus te abençoe, querida. Mas é isso, as pessoas não têm, sabe? As pessoas não têm aquele temor. Elas fazem piadas. Quantas piadas eu já vi no meio dos evangélicos, piadas com o Espírito Santo, fazendo brincadeiras com o Espírito Santo, falando, inventando línguas, piadas. Querido, isso perde o poder da igreja, a graça, a unção. Você vê que a igreja primitiva, o próprio Deus ia acrescentando pessoas. O próprio Deus, à medida, lá no versículo 47, diz que o Senhor, ele louvando a Deus e caindo na graça do povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam a ser salvo. Queridos, que coisa linda, o próprio Senhor acrescentava vidas. Então, algumas características que eu vejo na igreja primitiva, era a igreja que ela perseverava na palavra, no conhecimento, na comunhão, no partir do pão, na oração. A oração, que coisa linda, estar junto orando. A igreja, outra característica, o temor. Eles reverenciavam a Deus. O temor é levar Deus a sério. O temor é adorar ao Senhor, é saber que Ele é Deus que faz sinais e prodígios, a palavra dEle é poderosa, eu preciso crer nisso. Temor com a sua palavra, eu não posso viver debaixo de mentiras. Quantas pessoas, queridos, neste tempo, na igreja desse século, vivem debaixo de mentiras, vivem debaixo de enganos. A palavra de Deus diz no capítulo 5 que Ananias e Safira, eles mentiram. E pelo fato de terem mentido, a partir dali, houve um grande temor, porque a justiça de Deus veio sobre a vida daqueles dois, daquele casal, e aquilo ali foi visto notoriamente. Foi mentira, né? Mentira em cima da palavra de Deus. Então as pessoas hoje, a gente vê a igreja, às vezes, debaixo de tanta mentira, pessoas vivendo enganos, mentiras. A igreja precisa voltar à sua essência, sabe? A igreja precisa voltar. Outra coisa que eu observo aí é o desprendimento. Olha aí o versículo 44 e 45. Todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, fazenda, repartiam todos segundo cada um que tinham. A gente observa aqui que aquela igreja era muito desprendida, sabe? Eles olhavam a necessidade do outro e ali ajudava.
Querido, eu fico pensando, não dá para você dizer que é de Jesus, se na hora que você vê alguém necessitando, alguém precisando, você podendo fazer e você não faz. Não pode ser de Jesus. Porque uma das características do Evangelho é ser realmente desprendido dessas coisas. Jesus, ele ensinou o tempo inteiro a amar o próximo. Jesus ensinou, ele mostrou, ele curava, ele sarava. É interessante, aquele homem samaritano, né? Que passou um, passou outro, ninguém fazia nada, olhava e não fazia. Até que um veio, pegou ali, Jesus estava mostrando, levou, sarou, curou. E uma das coisas que me mexe muito comigo, me desculpe, eu fico até um pouco comovida, é a falta de amor que a gente tem vivido nesses últimos tempos. A falta de amor. As pessoas não estão preocupadas umas com as outras. As pessoas olham para dentro de si mesmo, olham para o seu umbigo. Isso não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, querido, é você olhar para o lado, é você olhar aquele necessitado, aquela pessoa. Olha, hoje nós estamos vivendo em tempos tão difíceis. Nós estamos vivendo pessoas que já estão desempregadas, pessoas que estão vivendo necessitadas, e é por isso que eu faço essa cesta básica, é por isso que eu peço aos irmãos, e eu também colaboro com isso, eu faço isso também, porque nós temos hoje o que comer, mas tem muitas pessoas que não têm, e eu observo que a igreja primitiva, ela era desprendida, elas tinham uma fé em comum, o desprendimento trazia unidade. Os crentes convertidos, eles têm o coração convertido. Eles têm o bolso convertido. Se eu sou cristão, meu bolso foi convertido junto comigo. Eu não posso ter um coração tomado por mamão, não, queridos. Eu tenho que olhar para o lado, eu tenho que olhar a necessidade de um, de outro, ser desprendido mesmo. É abrir a porta do seu guarda-roupa e arrancar assim, ó, esse aqui eu vou levar para fulano. Eu canso de fazer isso. Não estou querendo mostrar obras, porque o que a mão direita da esquerda não fica sabendo. Mas isso é igreja. Isso é igreja. Isso é igreja. As características você pode ler com calma na sua casa. Aí, Atos, a igreja primitiva, ela tinha característica tremenda de amar o próximo. Eu fico pensando, às vezes é uma coisa que mexe muito comigo e eu questiono demais. Às vezes eu fico aqui em casa remoendo isso dentro do meu coração. Senhor, por que a falta de amor é tão grande? Por que a gente vê isso em meio de parentelas? Até no meio das famílias. Faltando empatia. É essa palavra que eu estava querendo lembrar, Débora. Falta empatia. Empatia. As pessoas logo julgam. Ah, tá assim, por que tá assim? Eu ouvi uma pregação que mexeu muito com o meu coração. A pregação dizia, o pastor pregando tal, falou que tinha um outro pastor que não podia ver mendigo. Ele não gostava de mendigo na rua, que não gostava porque... por que eles não iam trabalhar? Por que não arrumavam emprego? Então um dia, esse pastor que questionava tanto, sentou do lado de um mendigo e perguntou para ele: por que você está mendigando aqui? Por que você não arruma um trabalho? E o mendigo olhou para ele e disse: sabe quem eu fui? Eu fui um grande empresário. Eu era bem sucedido. Eu tinha fala o nome do carro, não lembro direito, uma Blazer. Tinha empresa e tinha minha esposa e meus 2 filhos. E um dia, viajando, minha esposa pediu o volante, mas eu continuei no volante e sofreu um acidente. Bati, o carro deslizou, capotou, matou todo mundo. Minha esposa, meus 2 filhos. Eu hoje vivo porque eu não tenho coragem de tirar minha própria vida. Mas eu vivo assim, nas calçadas.
Então aquilo veio o pensamento, sabe, queridos? Ninguém sabe o motivo, às vezes, do outro estar vivendo em condições precárias. Ninguém sabe o motivo e às vezes nós julgamos em vez de ajudar. Levantar as mãos e ajudar, porque um dia pode ser nós. Eu vivi de cesta básica, depois de ser esposa de doutor. Eu tinha uma vida muito bem financeira, muito equilibrada. Mas eu vivi de cesta básica quando meu esposo faleceu. Por problemas financeiros, por dívidas de banco, eu vivi. E eu aceitava aquela cesta básica. Eu vendia bala. Queridos, ninguém sabe da história de ninguém. A igreja primitiva vivia mais unida, vivia todo o tempo louvando, perseverando no templo, partindo pão, comiam juntos. Versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Era uma igreja que era alegre. Uma igreja alegre, não era aquela igreja, ó dia, ó céus, amanhã, ó dia, não era. Eles não tinham problemas? Muitos problemas. Nós também temos muitos problemas. Mas nós precisamos, no nome de Jesus, nós precisamos ser felizes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor está em nós. Ele está em nós. O Espírito Santo nos fortalece, nos alegra. Ele nos acorda cada manhã com gratidão. Precisamos abrir os lábios em gratidão. O povo da igreja primitiva louvava o Senhor a todo tempo. E no versículo 47 diz, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. A igreja, ela cai na graça do povo. Lá fora, quando ela tem essa característica, uma igreja alegre, um povo feliz, um povo que no meio das dores sabe que Deus está no controle de tudo. Essa é a verdade. E eu quero encerrar aqui porque nós vamos estar tomando a ceia. Mas a igreja, ela tinha uma grande simpatia e o próprio Deus acrescentava. O próprio Deus. Quando nós começarmos a viver isso, a ter essas características que foram ditas aí, não é? Quando a gente viver isso, o próprio Deus vai acrescentando vidas, não é? Vamos ter mais amor, vamos ter empatia, vem. O apóstolo vai estar agora preparando, dando a nossa ceia, mediante a essa palavra. Nós vamos estar tomando a ceia. Vou pegar lá os coisas da ceia, amém? Mas que Deus abençoe cada um. Essa reflexão, em nome de Jesus, é para a gente pensar um pouquinho. Chega mais perto. Paz, amados, vamos participar agora aqui da ceia. Eu quero ler um texto para vocês. Texto conhecido, né? Que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, como base nessa cerimônia, né, que é o memorial para recordarmos sobre morte e ressurreição de Jesus. E eu quero apresentar a vocês esses elementos que compõem a ceia do Senhor. E aí, quero ler esse texto aqui, que vocês já conhecem, que está em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 23, diz assim. Coríntios, não é crônica, não. 1 Coríntios, capítulo 11, 23, diz assim. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Como imperativo, né? A ordem de Deus, a ordem de Jesus Cristo, nós devemos receber. Está aqui o cálice,
E aqui está, né? O pão, dá para ver? Aqui. E a uva. E eu quero justamente apresentar esses dois elementos a vocês agora. E nós iremos orar. Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar diante de ti, nesse memorial, para mais uma vez celebrar a morte e ressurreição de Jesus. Como nós acreditamos, confiamos e esperamos seu retorno, participamos com esperança no coração, porque acreditamos que o nosso Deus está vivo e brevemente iremos nos encontrar com Ele. Amém. Quero aqui partir o pão, que a Bíblia diz que tendo dado graças, o partiu e diz: A gente vai fazer a mesma coisa. esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso agora na casa de vocês, como Aquele que tem só o vinho, aquele que tem a uva, que não é batizado, mas está com o seu elemento aí, ou aquele que preparou aí o seu cálice. Eu quero pedir a vocês, irmãos, que levante agora o seu cálice e vamos apresentar a Deus, né? Como também iremos comer do pão, primeiramente do pão. Mas vamos fazer isso junto porque nós temos pouco tempo, né? E por ter pouco tempo, vamos fazer junto. A Bíblia diz: e tendo dado graças, o partiu e disse: comai e comei, né? Tomai e comei. Deixa eu falar um negócio. Os irmãos que estão em casa e que não se batizaram, pegue da uva. E os irmãos que já se batizaram, pegue agora o pão e vamos comer. Glória a Deus. Beba também do cálice, que é a nova aliança no sangue de Jesus, simbolizando a nossa libertação e também um novo pacto que temos com Deus, em Jesus Cristo. Amém. Tomamos todos. Alvo mais que a neve. Deus abençoe suas vidas. Deus seja com vocês. Mesmo estando distante, nós podemos atrair a presença de Jesus aonde estivermos. E nesse memorial, nunca esqueça de quem é o seu referencial. Guarde isso no seu coração. Independente de qualquer tempestade, independente de qualquer problema ou dificuldade, Jesus é o nosso referencial. Deus abençoe vocês. E eu vou colocar um louvor para o apóstolo fazer a oração e concluir. Deve estar faltando aí 2 minutinhos, tá bom? Deus abençoe sua casa, o seu lar, a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Quero que vocês possam estar guardando no coração, meditando melhor sobre essa palavra. Abre a Bíblia, Atos capítulo 2, leia, amém? Porque é lindo demais aquilo que o Senhor deixou para nós. Pai, muito obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que está nessa live. Visita a vida de cada um, Senhor, aqueles que estão enfermos, que foi falado o nome aqui. Senhor, em nome de Jesus, vai tomando a mãe da Angélica, vai tomando, Senhor, a Isabel, vai tomando o esposo da Isabel lá. Senhor, toma a vida dessa moça, Senhor, que está com câncer, a Elza. Senhor, vai visitando, Pai. Toma a tua igreja, o teu povo. Senhor, aí tem pessoas que porventura ainda precisam conhecer o teu amor. Pai, que tu possas, Senhor, que eles possam ser atraídos pelo teu amor, Jesus. Obrigada, Pai, pela vida dos teus filhos, pela igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome. Vamos louvar o Senhor. Torna, Senhor, algo mais que a neve, algo mais que a neve.
isso. Declara, declara. Declara, aleluia. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Que você possa estar se rendendo aos pés do Senhor. Que a igreja possa ser uma igreja perseverante. Aleluia. Na comunhão, na oração, na doutrina, no conhecimento. Que a igreja possa ter empatia uns com os outros. Que ela possa amar a oração, orando uns com os outros. Aleluia. Oh Deus, toma nossas vidas em tuas mãos, Pai. Toma, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Oh Deus querido, Deus maravilhoso. Adora o Senhor. Que o Senhor possa estar visitando o seu lar, a sua família, a sua casa. Oh, que o Senhor venha te levantar nesse tempo difícil, mas é o tempo que o Senhor abriu caminhos. Rodrigo, Deus te abençoe. Maria, o Senhor abriu caminho nesse tempo, nessa hora, para a minha vida e para a sua, para que possamos evangelizar, para que possamos pregar e anunciar o Evangelho, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus é santo e maravilhoso. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavar, mais alvo que a neve ser. Alvo mais. Cecílio, Dani, Deus te abençoe. Juliana, Baia, Darcília, Jennifer, que o Senhor visite a sua vida, Darcília, as suas filhas, sua casa, sua vida. Denaí, Maria Aparecida, querida, Deus abençoe. Irmã Ieda, Deus abençoe. Belarmino, Marilda, em nome de Jesus. O diácono Luiz, o Marcelo, a Heloísa, a Fátima, o Neto, a minha mãe, o Kim, a Marilene, meu Deus, a Lu, a Taninha, a Cecílio, a Cláudia. Senhor, toma Beth, Pai, toma Andréia, toma, Senhor, Ana Cristina, o Júnior, toma, Senhor, a Dalila, toma Belarmino, Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor, a tua igreja, Beth lá em Portugal. Toma a Rose, toma o Carlinhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a vida de vocês. Que Deus abençoe, que Deus guarde a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, que o Senhor seja com a vida de vocês. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja uma realidade na vida de cada um, e todos digam amém. Que Deus abençoe. Aleluia. Agora fechando. Glória a Deus. Beth, um abraço. Todos. Deus abençoe a todos. Juliana, Deus abençoe. Tereza, Dorinha, aleluia. Deus abençoe. Kim, Ruth, aleluia. Nilva, aleluia. Cláudia, Deus abençoe. Rodrigo, oh, glória, tanto nome, Jesus. A Renata. Discípulos de todas as nações, porque ele